Aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus. Mais uma rede de famílias, fala glória a Deus, aleluia. Continue de pé, abra lá em Marcos, capítulo 9. Se você tem uma Bíblia, se não, acompanhe a minha leitura, mas está lá em Marcos, capítulo 9, eu vou ler do versículo 14 ao versículo 29, essa narrativa, ali no Evangelho de Marcos, diz assim, Marcos 9, versículo 14: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, vieram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho, que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi para os teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Pode fechar suas Bíblias, feche os olhos. Senhor Deus, fale conosco poderosamente através da Tua palavra, Pai. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Eu estou aqui como ferramenta viva nas Tuas mãos. Que a palavra que sai desse altar seja a Tua palavra. Que todo o ensino que nós iremos receber nessa noite seja um ensino diretamente do trono dos céus. Que em nome de Jesus o Senhor tenha liberdade aqui, Espírito Santo de Deus, a agir no nosso meio de uma maneira poderosa, quebrando sofismas, quebrando cascas, corações, tirando escamas, trazendo entendimento, sabedoria do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós saiamos daqui mais cheios da Tua sabedoria, mais cheios da Tua presença e totalmente curados, como famílias curadas na Tua presença. Senhor Deus, se alguma família aqui precisando de restauração, essa é a noite. Se algum pai, uma mãe, uma esposa, um marido, um filho ferido nessa noite, que o Senhor haja com Teu bálsamo, com a Tua cura. Espírito Santo de Deus, somente o Senhor tem liberdade em agir no nosso meio, Pai. Fale conosco de uma maneira clara, audível, cheio da Tua sabedoria, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Pode tomar o seu lugar. Glória a Deus, irmãos, é uma honra
ter voltado de Porto Seguro. Quem aqui gostaria de ir para Porto Seguro no Congresso Resgate das Nações? Eu profetizo para você que tem esse desejo, que você vai o ano que vem, em nome de Jesus. Que não seja limitado pelo dinheiro ou pelo tempo, né? Às vezes a gente não vai porque não tem tempo, às vezes a gente não vai porque não tem dinheiro, mas eu profetizo que Deus haverá de trazer a liberdade necessária para que você participe desse encontro de resgate das nações, da nação, né? E depois, resgatando a nação brasileira, nós iremos resgatar as nações, amém? Glória a Deus. Ouvi ali muita palavra. Eu estive ali há 20 anos atrás, em 2004, 19 aninhos eu tinha, não sabia orar em línguas, não tinha tanta intimidade com o Espírito Santo, era homem de Deus, e eu lembro que nesse congresso de resgate das nações, eu tive a oportunidade pela primeira vez de orar em línguas, de aprender a ter intimidade com o Espírito Santo aos meus 19 anos de idade. E a partir dali, Deus me conduziu a passos largos em direção a Ele, e me trouxe até aqui, como um pastor da Rede Famílias, como pastor de uma geração linda, que é a geração Israel, como pastor aqui na igreja Vida Nova Hortolândia, diante de uma igreja tão linda e poderosa, cheia de autoridade de Cristo, como nós somos hoje, amém? E realmente, esses 20 anos que se passaram, eu pude ver o agir de Deus, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo renovo sobre a minha vida, e eu quero ser usado hoje, nessa noite, para trazer também libertação, para trazer também cura, para trazer também renovo sobre a sua casa e sobre a sua família. Quem crê, dê um aplauso ao Senhor. Quem recebe, dê um glória a Deus, dê um aleluia. Glória a Deus. Olha só, irmãos, essa passagem lá em Marcos capítulo 9 fala de uma situação desesperadora que um pai estava vivendo, uma situação angustiante, de que desde quando ele era criança, aquele filho, ele era possesso por um espírito maligno, e ele se jogava no chão, ele se debatia, ele tentava matar, inclusive aquele filho, se jogando no fogo, se jogando na água, para tentar afogá-lo. Era uma situação angustiante. Aquele pai, ele estava frustrado, aquele pai, ele estava com medo, aquele pai estava amargurado, aquele pai estava com raiva, com ódio, não entendendo por que uma família que tinha tudo para ser abençoada, era uma família debaixo de maldição. Era uma família que vivia angústia, dia após dia, noite após noite, não podia dormir direito, porque tinha que vigiar o filho, não podia passear, porque tinha que vigiar o filho, não podia ir para um congresso, porque tinha que vigiar o filho, não podia ir trabalhar direito, ele não podia nem mesmo prosperar, porque o tempo que ele tinha era dedicado àquele filho possesso. E ele já tinha ido a tantos lugares, feito tantas coisas, imagino eu, desde a sua infância, aquele menino, né, desde pequenininho, aquele menino sendo atormentado por esse espírito maligno. Ele tinha tentado tantas soluções, mas ele não tinha encontrado a verdadeira solução para a vida dele. Ele não tinha encontrado a verdadeira solução, e ele imaginava que a solução estava em coisas, estava em pessoas, e de fato não estava em coisas, não estava em pessoas, não estava simplesmente na fé do outro, mas ele encontrou o verdadeiro problema dele, que era incredulidade. E é sobre isso que nós seremos ministrados nessa noite. É sobre isso que você vai resolver, sim, as suas frustrações, as suas dores que você tem como família, as suas frustrações que você também tem dentro da sua casa, através da incredulidade, a qual nós iremos quebrar, que iremos romper nessa noite, toda incredulidade que há ainda na nossa vida, amém? Fala assim: essa palavra é para mim. Essa palavra pode ser também para o meu irmão. Fala: irmão, também é para você. Fala para o outro irmão aí: também é para você. Mas é também para mim.
Então, irmão, para de ficar pensando no outro, é para você essa palavra, amém? A partir do momento que nós entendemos que essa palavra é uma palavra rema, sabe o que é uma palavra rema? É uma palavra de Deus para nós. Então fala, toda palavra que sair desse altar é uma palavra rema. Fala, essa palavra é uma palavra rema para a minha vida e para a minha família, amém? Vamos lá, qual era o problema dessa família? O que você poderia falar? Qual era o problema da sua família? Jesus perguntou. Jesus, ele estava saindo, inclusive, de um momento íntimo na presença do Pai, da transfiguração, né? Se você ler um pouquinho antes a Bíblia, Jesus estava ali no momento angustiante, mas também íntimo com o Pai, que logo em seguida ele seria entregue para o sacrifício, para morrer por nós na cruz. Ele tinha, inclusive, suado sangue, né? Ele saiu daquele momento de angústia, ele saiu daquele momento de dor, e ele encontrou um alvoroço. Fala, alvoroço, existe um caos naquele lugar. Imagina, se coloca naquele lugar. Jesus saiu, né, daquele lugar de intimidade com Deus, com o Pai, e ele encontrou um caos. Ele estava lá e ele viu discípulos orando, os escribas, que eram os sábios, os mestres da lei, estavam questionando quem era aquele povo louco, tentando trazer cura, e eles estavam tentando curar, eles estavam tentando expulsar o demônio daquela criança, e aquele demônio tinha saído, sim ou não? Fala mais alto, sim ou não? Sim ou não? Os discípulos de Jesus não haviam resolvido aquele problema. E aí eu digo para você, qual era o problema? Era o filho possesso? Será que o problema daquela família era verdadeiramente aquele filho possesso? Porque o que faltou de sabedoria nos discípulos de Jesus, que eram os apóstolos de Jesus, né? As pessoas mais íntimas de Jesus, que tinham mais revelação de quem Jesus era, eram os discípulos, eram os apóstolos, e eles estavam ali, tentando resolver um problema, que eles estavam com foco errado. Bem, tem um menino, que está passando por uma possessão maligna, o problema é a possessão, mas existia um outro problema muito maior que esse, irmãos, e aqueles discípulos não conseguiam ver isso. E aí, às vezes é isso que acontece dentro da nossa casa. A gente acha que o problema está nos outros. A gente acha que o problema é o meu marido, meu problema é o meu ex-marido, meu problema é a minha esposa, meu problema é minha ex-esposa, meu problema é meu filho, meu problema é meu pai, meu problema é meu irmão, e não olha com quem está o verdadeiro problema. Quando Jesus perguntou o que está acontecendo, aquele pai falou, é o meu filho que está com problema, é o meu filho que está possesso, desde quando ele era criança, é o meu filho que está ali enfermo com o espírito mudo e surdo, é um espírito que tenta levá-lo ao suicídio, é um espírito que causa dores, é um espírito que causa aflição, o problema é o meu filho. E aí, ele também não colocou somente o problema no filho dele, naquele alvoroço. Olha, está essa bagunça aqui, é meu filho que está ali angustiando, é meu filho que está possesso, mas olha, os seus discípulos, os seus 12, tentaram resolver o problema e não conseguiram. E aí ele colocou o problema para o filho dele, ele colocou o problema para os discípulos de Jesus, os 12 de Jesus, e não enxergou o verdadeiro problema, que era a sua, fala mais alto, era a sua incredulidade. Mas ele transferia o problema para o outro, era mais fácil transferir o problema para o outro. E é essa frustração que muitos homens de Deus, mulheres de Deus vivem. Misericórdia, fala misericórdia. Porque tem tantos homens de Deus que não rompem? Porque tem tantas famílias que estão na igreja, que estão ouvindo uma palavra como essa, mas está comendo o pão que o diabo amassou. Por quê?
Por que a minha casa está um caos? Por que minha família está um caos? Por que eu não consigo prosperar? Por que eu não consigo avançar? Por que o meu relacionamento está falho? Por que meu casamento está acabando? Por que meu filho está nas drogas? Por quê? E aí você acha um monte de motivo, mas não encontra o verdadeiro motivo, que às vezes é a sua incredulidade. Sabe, irmãos, nós 12, né? Tem alguns 12 aqui, né? Nós 12 não temos a solução para todos os teus problemas. O pastor não tem a solução de todos os seus problemas. O apóstolo, ou Adson, eis que te digo, apóstolo, o apóstolo não tem a solução de todos os teus problemas. E às vezes as pessoas buscam a solução dos seus problemas em coisas, em pessoas. A gente tenta ajudar, a gente tenta dar o nosso melhor para trazer a solução, mas nem sempre a solução está em nossos conselhos. Você sabe, aperta o irmão que está do seu lado, com delicadeza, né? Só dá um cutucão aí, tem uns que já dão um soco. Ó, ele é feito de carne e osso, certo? Né? Não tem tem fantasma aí do seu lado? Misericórdia, já expulsa daqui. Quem está vendo fantasmas? Ninguém, né? Você tocou no irmão aí do lado, ele é feito de carne e osso, né? Ele é ser humano. Ser humano é movido por... Nós temos alma, nós temos espírito, nós temos o físico, né? A nossa parte física que você está tocando. Nós temos alma, irmãos. Às vezes o discípulo traz um problema para nós, mas ele traz de uma maneira tão mastigada, trazendo uma solução, como se o problema, na verdade, fosse o outro, que a gente é levado a dar conselhos emocionais. Às vezes o discípulo chega com um problema, olha só o que o meu marido me fez, e conta aquela história triste. Você tem vontade, quem está ouvindo a história, tem vontade de matar o marido daquela mulher, né? Não, é isso aí, vamos matar junto, vamos pegar ele junto, vamos dar um pau nele junto. Porque a gente é emocional, nós somos seres emocionais. Que bom, né? Ninguém aqui é robô, alguém aqui é uma IA, uma inteligência artificial? Não, nós somos seres emocionais, e nós somos levados muitas vezes a tomar decisões emocionais, e por vezes nós falhamos por uma inabilidade de resolver problemas no emocional. Sabe por quê? Uma das técnicas para a gente resolver problemas humanos, né? Não problemas espirituais, humanos, é a gente ter empatia. Nós, pastores, temos que ter empatia. Qual que é a empatia? O que é empatia? É se colocar no lugar do outro, né? E é óbvio, quem está passando por um problema, quem está passando por uma dor, quem está passando por uma traição, quem está passando por uma angústia, ele está com raiva. Ele está cego pelo ódio, ele está cego pela decepção, ele está cego pela frustração, ele está cego pelo rancor, e muitas vezes nós caímos, nós líderes 12 de Jesus, caímos nessa armadilha, irmãos, da gente ser empático em momentos que a gente precisa ser espirituais. E aí nós falhamos. Quem aqui falha? Nós falhamos. Nós, seres humanos, falhamos. Eu já falhei dando conselhos? Com certeza eu já falhei, né? Eu já falei como pastor? Com certeza eu falei. Quanto mais a gente tem experiência, quanto mais íntimo, a gente falha menos, né? Quanto mais inexperiente, quanto mais aspirante nós somos, a gente falha mais. A falha faz parte do processo de crescimento. Fato, faz parte. Nós temos inabilidades em várias áreas da nossa vida, por isso que nós fomos chamados para sermos líderes da rede de famílias. Nós temos uma habilidade especial a lidar com problemas com famílias. Por isso que tem irmãos que são líderes de adolescentes. Eles têm uma habilidade especial a lidar com problemas de adolescente. É por isso que tem irmãos que são líderes de jovens. Eles têm uma habilidade especial em lidar com jovens. E é assim que funciona o reino. Tem pessoas com habilidades especiais a lidar com problemas.
Mas às vezes a gente somente quer uma solução, e a gente busca a solução em pessoas, quando a solução é tão simples quanto a fé. Fala fé. Às vezes a solução é tão simples para o nosso problema. Jesus, ele faz uma pergunta, ele apenas faz uma pergunta. Ele fala: quanto tempo esse garoto está passando por esse problema? Ele só faz isso. Jesus não perguntou isso para mensurar o tamanho do problema que aquele homem estava passando. Não foi isso, não foi. Por acaso, se ele estivesse passando por 30 anos esse problema, Jesus não resolveria? Jesus resolveria. Fala, Jesus resolveria. Se ele estivesse passando por uma semana esse problema, Jesus não resolveria? Jesus resolveria. Se ele estivesse passando por 2 meses por esse problema, Jesus não resolveria? Jesus resolveria. Mas aí eu pergunto, e você pode até estranhar: Jesus é capaz de resolver sozinho esse tipo de problema? Todos os problemas da nossa vida, Jesus é capaz de resolver sozinho? Pensa aí. Quem acha que Jesus é capaz de resolver sozinho, levanta a mão. Não tem problema não. Aí algumas pessoas. Quem acha que Jesus depende de você? Quem não acha nada? Alguns. Tem gente que não levantou a mão, tem gente que não está achando nada. Não sei, pastor, sei lá. Sabe, irmãos, às vezes parece estranho dizer que nem sempre somente a presença de Jesus resolve o problema. Quando Jesus entrou naquele lugar onde eles estavam com aquele filho enfermo, possesso, enfermidade espiritual, ele não imediatamente, o espírito imediatamente saiu, sim ou não? Jesus entrou naquele ambiente, certo? Aquele problema foi exposto para Jesus, imediatamente aquele problema cessou? Jesus, às vezes, dependendo do problema, dependendo do tipo do problema, ele precisa da sua autoridade para resolver. E a autoridade que nós damos diante de Jesus é a nossa fé. Fala, a nossa, mais uma vez, a nossa, mais alto, a nossa, mais uma vez. Aleluia, é fé. Aonde há incredulidade, não há milagres. Lembra de uma passagem que Jesus foi visitar a sua terra natal? E ele falou: olha, por conta da incredulidade de muitos, ali Jesus não operou milagres. Existem barreiras, sim, que podem levantar contra o milagre de Jesus na sua vida. Fala misericórdia. Mas é uma palavra de sabedoria para você. Existem barreiras que Jesus é impedido de agir na sua vida. Misericórdia. Mas sabe o lado bom disso? Que você é capaz de romper essa barreira. Fala glória a Deus agora. Agora é aleluia. Você tem a solução para romper. Você tem a solução para viver o seu milagre. Você tem a solução para a sua casa. Você tem a solução para a sua família. Creia nisso. A solução está tão simples, tão perto de você. Mas às vezes nós colocamos a solução em homens, em pessoas, em pastor, em líderes, em igreja. E a solução é a sua fé diante de Deus. Irmãos, aquele homem, ele estava vivendo uma angústia muito grande, ao ponto de o próprio Jesus chegar para ele: olha, aquele homem chegou para Jesus e falou: se você pode alguma coisa, nos ajude. Quer dizer, ajude eu e meu filho, se você pode. Porque eu já tentei tantas coisas. Olha, se você pode, faz aí alguma coisa, né? E às vezes a gente faz exatamente isso com Jesus. Parece um absurdo falando, mas às vezes as nossas orações é isso: Jesus, se você quiser, me cure.
Se o Senhor pode, cura. A gente às vezes não fala nesse nível, porque a gente já aprendeu, né? Nós somos escolados na palavra, mas as nossas atitudes são essas. Olha, não tem mais jeito. Tudo que eu poderia fazer eu já fiz, não tem mais jeito. Não, mas vamos conversar, vamos orar, vamos fazer, não tem mais jeito. Será que existe um problema que não tem mais jeito, irmãos? Será que para Jesus tem algum problema que não tem mais jeito? Pensa aí no maior problema que uma pessoa poderia ter, a morte. Tem algum problema maior que a morte? Até para a morte, de 3 dias, ele falou, remove essa pedra, Lázaro, saia para fora. Será que seu problema é maior que esse? Será que o problema que você está passando na sua família é maior que esse? Ah, mas ele fez isso comigo. Ah, mas ela fez isso comigo. Ah, mas meu filho não tem mais jeito. É muita droga, é muito vício. Não tem mais jeito. É isso que você está falando, Jesus. Se o Senhor pode, restaure, mas não tem mais jeito. Se o Senhor quiser, faça, mas não tem mais jeito. Eu já tomei a decisão, eu não quero mais, eu já busquei ajuda no pastor, no líder, nos apóstolos, não tem mais jeito. Mas se o Senhor pode, faça alguma coisa. Misericórdia. As nossas palavras, muitas vezes, nos condenam. As nossas palavras, muitas vezes, trazem condenação aos nossos problemas. E nós fazemos os nossos problemas maiores do que eles realmente são. Ah, mas eu não tenho o que comer dentro de casa. Ei, você já leu a Bíblia? Ah, mas está muito enfermo. Você já leu a Bíblia? Ei, mas morreu. Você já leu a Bíblia? Ei, mas foi embora. Você já leu a Bíblia? Ei, mas traiu. Você já leu a Bíblia? Ei, mas fui roubado. Você já leu a Bíblia? Pois o Deus que eu conheço, quando se crê, tudo é possível. Será que você entendeu? Pois o Deus que eu conheço, quando nós cremos, tudo é possível. Para esse Deus, tudo é possível. Eu acho que você não entendeu. Para esse Deus, tudo é possível. Você está passando por um problema? Tem algum problema na sua vida? Eu tenho. Se você não tiver, eu distribuo a senha para você. Tem algum problema na sua vida? Para Deus, tudo é possível. Eu já tentei, não deu certo. Para Deus, tudo é possível. Mas como vai ser? Como restaurar a minha família? Como restaurar um homem perdido, uma mulher perdida, um filho perdido? Para Deus, tudo é possível. Aquele homem não tinha mais fé, porque ele já tentou entregar a fé dele por coisas, por pessoas, e a fé que ele tinha foi frustrada. Fala, frustrada. Ei, ele só precisava de uma atitude, falar, eu creio, mas ele não cria. Ele só precisava falar, eu creio, mas ele não cria. Sabe como a atitude vira a chave? Você fala, Jesus poderia fazer sem ele crer. Sabe como a atitude vira a chave? Você lembra daquela mulher que incomodou Jesus? Jesus estava tentando se esconder, e aquela mulher que não era judia, ela entrou lá e falou, ela era uma gentia, né? É gentil ou gentia? Sei lá. Ela não era do povo judeu, e ela chegou, Jesus, a minha filha, ela está endemoniada, por favor, traga libertação para ela. E Jesus falou, olha, ei, eu não posso, primeiro, tem prioridades, né? Jesus queria testar a fé dela.
eu tenho prioridades. Como eu vou dar comida para os cães antes dos donos comerem, que eram os judeus? Como que eu vou fazer um milagre desse, sendo que tem ainda o povo escolhido com fome? Jesus queria testar a fé dela. E ela falou: olha, até os cães são capazes de comer as migalhas embaixo da mesa do seu dono e se saciar. E aquele homem, Jesus falou: olha, por conta da tua palavra, por conta da tua fé, o demônio já saiu. Por conta da tua palavra, da tua fé, aquele demônio já saiu. Era a palavra daquela mulher, era a palavra daquela mãe que trouxe libertação para a filha dela. Não foi a palavra de Jesus: olha, já que você fez, eu ordeno que aquele demônio seja expulso em meu nome. Ele não falou isso. Ele falou: por conta da tua fé, por conta da tua fé, você já trouxe libertação para sua casa, para a sua família. Você lembra daquele centurião, que o filho estava enfermo? Ele chegou para Jesus: Jesus, eu não sou digno de tê-lo na minha casa, somente fale para ele ser curado. Olha a fé desse centurião. Ele sabia que apenas ativar a fé era capaz de trazer a libertação, era capaz de trazer a restauração. Poxa, mas é tão complicado esse problema. Irmãos, ative a sua fé. Tão somente ative a tua fé. O nosso posicionamento faz toda diferença. Diante do problema que você está passando, já estou encerrando. Diante do problema que você está passando, o teu posicionamento faz toda diferença. Você quer enterrar a sua família? Já era? Pois assim ela vai ser enterrada. As frustrações continuarão na sua vida, as mágoas continuarão na sua vida, a falta de perdão, o rancor continuarão na sua vida. Você não vai trazer solução, vai? É abandonar uma casa, uma família instituída por Deus, vai trazer solução para você? É abandonar um filho, vai trazer solução para você? Não vai. A gente vai empurrar o problema para debaixo do tapete. Mas é tanto problema, porque quando a falta de fé, você somente vai acumular problema na sua vida. É só problema, porque problema tem todo dia, irmãos. Quem aqui trabalha? Quem aqui é assalariado ou empresário? Sabe por que você ganha dinheiro? Continua com a sua mão. Quem aqui ganha dinheiro? Mesmo que seja pouquinho, vai ganhar muito em nome de Jesus. Sabe por que você ganha dinheiro? Porque você resolve problemas. Quanto maior os problemas que você resolve, mais dinheiro você ganha. Esse é o padrão do seu salário, né? Porque tem uns que ganham mais, tem uns que ganham menos. Tamanho do problema que você resolve, né? Tão simples quanto. Você vai carregar uma turbina lá da Uzi Minas, ou uma pá eólica da Uzi Minas, sei lá. É um grande problema, não é? Para resolver, ganha muito dinheiro. É um problema grande. Vai encher um terreno com quanto de terra precisa? Se fosse colocar terra aqui, não vai, né? Porque já tem, vai fazer laje. Se tivesse que aterrar aqui, quantos caminhões entra aqui? Uns 3? 30 caminhões, irmãos. Está na promoção, cada um R$1.000. Mais ou menos? Só para enterrar aqui 30 mil, o Wagner ia cobrar. Já que é para a gente é mais barato, 25. Olha o tamanho do problema que ele resolve. É um grande problema. Como é que você ia trazer aqui, enchendo o porta-mala do seu carro? Quantos reais você ia fazer? Impossível, né? É um grande problema. Irmãos, para Deus, o problema que você vive é pequeno. Basta apenas um posicionamento teu. Deus não vai cobrar o preço do seu problema. O maior problema que Ele tinha que resolver para você, Ele já resolveu, que é a respeito da nossa morte. O maior problema que nós poderíamos ter na nossa vida é a morte. Isso já foi resolvido através do sacrifício de Jesus. Tem algum problema? Você é pago para resolver o problema. Mas tem um problema que é teu, que não adianta pagar. A gente não tem problema que não adianta pagar, não tem? Tem problema que não adianta pagar, você não resolve com dinheiro.
Mas apenas uma declaração, apenas um posicionamento é capaz de transformar a sua casa. Ah, mas como? Mas o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, é a sua casa, é a sua família, é a sua vida. Não abra mão. Tudo que o diabo quer é que você enterre os seus sonhos, nas suas frustrações, nos seus medos, nos seus rancores, nas suas mágoas. Tudo que o diabo quer é te afogar e fazer você morrer com o fogo do inferno. Tudo que o diabo quer é te lançar no fogo e te afogar com dores. E quando a gente toma uma decisão no emocional, é isso que nós fazemos. A maior falha do ser humano que veio com o pecado é deixarmos a razão e o espiritual de lado e pensarmos somente no emocional, no nosso eu, no nosso ego, na nossa honra. Sabe o que é se entregar para Jesus? É deixar de fora a nossa honra, é deixar de fora o nosso medo, as nossas frustrações, as nossas dores, os nossos achismos. É muitas vezes deixar de lado os nossos sonhos, mas é isso que significa se entregar para Jesus. Mas vale a pena, fala para o lado, vale a pena. Vale a pena o perdão, vale a pena a fé, vale a pena você abrir mão de uma honra, vale a pena você vencer o medo, vale a pena você vencer os estribas, as críticas, os mestres da lei que estavam criticando os 12 de Jesus, que estavam criticando a mensagem poderosa de autoridade no nome de Jesus, mas vale a pena. E eu quero te desafiar, você tomar uma posição sobre o seu problema. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que você tem. Eu quero que você se levante do seu lugar. E você que tem um problema, que precisa ativar a fé para trazer a solução, que precisa entrar numa outra dimensão de fé. Não, mas eu tenho muita fé. Aqueles 12 de Jesus, tinham muita fé. Você acha que eles não oravam ou não jejuavam? Não jejuavam, porque a Bíblia fala que os 12 de Jesus estavam já com o noivo. Não fazia sentido jejuar na presença do noivo. Quando o noivo partisse, eles sim jejuariam. Mas Jesus, ele até respondeu: por que a gente não expulsou? Porque existia o contexto da aliança. Não era simplesmente orar ou jejuar, não era os 12 jejuar e orar, mas é os 12 ter intimidade do Espírito, identificar que o problema não era aquele moço, mas o problema era o pai. Sabe o que faltou para os 12? Sim, jejum e oração, não simplesmente pelo ato religioso de orar e jejuar, mas de ter intimidade com Deus, de olhar um contexto, identificar o problema não está no filho, mas está no pai. Sabe o que falta para nós também, líderes? Tem líder aqui? Fala: não, sou eu, é nós. Sabe o que muitas vezes falta para nós, Luquinha? É intimidade ao ponto de ter discernimento espiritual, de não sermos tão emocionais e falar: olha, eu entendi o seu problema. Talvez no seu lugar, no âmbito emocional, eu faria a mesma coisa, mas eu creio num Deus que resolve tudo. Eu creio num Deus que tem a solução do problema. Eu creio num Deus que transforma. Ei, que direito você tem de acusar alguém, por mais terrível seja o pecado dessa pessoa, se o próprio Deus te perdoou de todos os teus pecados? Você já traiu Deus? Muitas vezes. Já traiu Deus? Todas as vezes que nós pecamos, nós traímos Deus.
Todas as vezes que nós deixamos Deus de lado e trocamos Ele por outras coisas, ou por desejos, ou por pecados, ou por lascívia, ou por pecados de alma, que muitos nós temos, nós também traímos. Não existe nada que você não possa ser capaz de perdoar, ou que você não deva perdoar. Tudo você tem que perdoar, mas é difícil, eu sei, mas é difícil. Eu creio num Deus que restaura, mas é impossível. Não existe nada se você crê. Jesus pergunta: você crê? Jesus está te perguntando nessa noite: você crê? Então tudo é possível para aquele que crê. Você vai responder mais alto: você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Ei, o mundo nos chama de crente, sabia? Parece meio pejorativo, é verdade. Talvez o mundo nos chame de crente de uma maneira pejorativa, mas sabe que nós somos pessoas que creem. Nós somos crentes. É isso? Ser crente é isso? Então eu creio. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. E eu vou fazer um apelo diferente. Talvez você não quer, talvez você não tenha essa percepção, talvez não seja o momento para você, mas eu quero pedir para você que está passando por um problema, que tem um problema que somente Deus é capaz de resolver, e que você precisa ativar a sua fé de uma maneira que você ainda nunca ativou. Eu vou pedir para você deixar o seu lugar e vir aqui na frente. Ah, mas não é para mim, é para você sim. É para você sim, porque você vai sair daqui no outro nível de fé. Você vai sair daqui no outro nível de sabedoria. Seja ousado, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Para aqueles 12 faltou. Para os apóstolos de Jesus faltou. Será que não está faltando para você? Se você é melhor que eles? Ei, será? Talvez seja, mas eu creio que essa palavra é para você. Aquele homem tinha dificuldade de enxergar, visualizar a solução. Ele falou: Deus, eu creio, Jesus, eu creio, mas me ajude a vencer a minha incredulidade. Eu creio, mas eu não estou enxergando. Eu creio porque eu sei que eu tenho que crer, mas eu não consigo. Eu creio, mas eu não vejo uma solução. Eu creio, mas eu não consigo enxergar. Você não precisa enxergar, irmão. Você não precisa entender, você não precisa visualizar a solução. Quando que Moisés iria entender que Deus abriria o mar? Quando? Nunca. Nós nunca, por vezes, não queremos imaginar o que Deus é capaz de fazer, a maneira que Deus vai restaurar, mas você precisa crer. Como eu consigo? Creia. Mas o problema não sou eu, mas a sua fé vai ativar o sobrenatural. Mas o problema não está comigo, está nele. O problema não está em mim, está nela. O problema não está em mim, está no meu filho. Ei, você crê? Deus é capaz de trazer a solução através da sua fé. Fala: da minha fé. Da minha. Vamos adorar. Enquanto nós estivermos adorando, eu quero que você entre de uma maneira especial na presença do Espírito Santo e comece a apresentar o teu problema a Deus. Eu creio, por isso que eu estou aqui no culto. Eu creio num Deus que faz milagres, mas o meu problema é tão grande, é tão sensível, é tão crítico.
homens não conseguiram, conselhos não resolveram, mas eu creio, Deus, que Tu é capaz de transformar o meu